Gente, todos nós procuramos modelos. Alguns de vocês têm muita admiração por influenciadores. Olham o estilo de vida deles, olham a forma como eles fizeram para galgar um novo patamar de reconhecimento público e financeiro. E eles passam a ser modelo para muitas pessoas. Talvez você tenha na sua família alguém que é uma inspiração para a família. Uma pessoa que realmente foi aguerrida, foi determinada, foi uma pessoa dedicada. E por conta disso, essa pessoa conseguiu vencer na vida, a despeito das lutas que passou. Cada um de nós procura heróis, mas às vezes encontramos falsos heróis. Pessoas que, no fundo, não mereciam a atenção que nós damos, não merecem o reconhecimento que a gente oferece. E por conta disso, depois de um tempo, a gente acaba tendo decepção. Sem dúvida, uma figura bíblica que foi um grande herói, um grande modelo, foi Davi. Por que eu digo isso? Porque a própria Bíblia define Davi como um homem segundo o coração de Deus. O que mais se tem a dizer? Se a própria Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, a própria Bíblia está dizendo, esse cara é um modelo, esse cara é uma referência. Mas a pergunta que eu faço é, Davi era perfeito? Não. Davi pecou, errou, pagou o preço, teve consequências? Sim, mas a Bíblia o define como homem segundo o coração de Deus. A pergunta que eu faço é por quê? Por que que esse cara é tão diferente? Eu quero pensar com você hoje sobre o tema um homem que Deus procura, porque hoje nós temos aqui o pastor Leandro sendo consagrado a Deus como pastor, porque Deus o procurou para isso, e é preciso que ele viva na intensidade total dos motivos pelos quais Deus o encontrou. E o que eu vou falar para ele serve para cada pessoa aqui. Por quê? Qual é a visão da Igreja Atitude? Modelo de pastoreio simplificado. Nós acreditamos que todo mundo tem chamado pastoral. Nós não sabemos se vai cuidar de 1, de 5, de 10, de 1.000, de 10.000, mas nós acreditamos que uma senhora, um senhor, um jovem, um adolescente, todo mundo tem que desempenhar um papel pastoral. O Senhor Deus espera isso de nós. Deus não vai mandar os seus anjos vir na terra cuidar do povo, e nenhum pastor vai cuidar bem de todo mundo. Como que o pastor vai cuidar bem de tanta gente que aparece na igreja? Como? Cada pessoa uma necessidade, cada pessoa uma dificuldade, cada pessoa um problema, cada pessoa um sonho, cada pessoa uma desilusão. Então nós temos que ter uma igreja em que pessoas cuidam de pessoas, pessoas se importam com pessoas. E é importante hoje que você seja alguém que Deus procura. Eu queria abrir a Bíblia com você, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Diz assim: Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir?
Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. Qual é o contexto aqui? Deus não tinha determinado rei sobre o povo de Israel. Chegou uma hora que o povo de Israel disse: todo mundo tem rei, só a gente que não tem, nós queremos um rei. E Deus permitiu, e o rei foi Saul. Saul tinha pinta de rei, cara bonitão, fortão, saradão, cheio de whey protein, e ele foi consagrado para ser o rei de Israel, e ele ficou muito bem no início. Depois a fama tomou o coração dele, e ele começou a atropelar as coisas, fazer bobagem. Chegou uma hora que Deus falou: não tem mais prazer em abençoar o reinado de Saul, não tem jeito. Então Deus fala com Samuel: Samuel, vá na casa de Jessé, e um dos filhos dele é a pessoa que eu procuro. Um dos filhos dele é a pessoa que eu quero ungir. Um dos filhos dele é a pessoa que eu quero tocar, para que faça uma grande obra para mim. Ele será o maior rei da história de Israel. E aí o Samuel fala: mas quando eu chegar lá, falar que eu vou fazer isso, eu estou lascado, que o Saul vai saber, vai mandar me matar. Falei: não, rapaz, você faz um sacrifício para mim, você convida o Jessé e os filhos para participar, e lá você faz o que tem que ser feito. E assim ele faz. Quando ele chega lá, o Jessé pega o filho dele mais bonitão, mais fortão, menino bom, come coisa com rúcula, brócolis. Pensa num cara assim, sarado. Rapaz, até Samuel ficou impressionado. Samuel olhou e falou assim: é o rei. Aí o Espírito Santo de Deus falou com ele: nesse aí não, porque você olha a aparência, Deus vê o coração. Eu não vejo que nem vocês veem, eu vejo outras coisas que vocês não conseguem enxergar. Aí veio Abinadab, o segundo filho, também menino bacana,
Deus falou, também não é não. Aí veio Samar, falou, também não é não. E assim 7 filhos que Jessé apresentou para Saul, nenhum deles foi escolhido. Aí o Samuel pergunta, tem mais filho não? Falou, tem, ué. Tem um molequinho, ruivinho, bonitinho, garotinho. Eu achei que esse daí era nunca que Deus ia escolher. Eu deixei ele lá, cuidando dos meus animais. Aí o Samuel fala, chama ele. O Saul vai do lado de fora da casa e fala assim, Davi, oi pai, vem aqui. O menino não sabe nem o que está acontecendo, ele vem correndo. Quando ele entra no ambiente, quem está lá? Samuel, o grande sacerdote, o grande juiz, o grande profeta. O menino fica assustado, Samuel. Quando ele entra, o Espírito de Deus fala ao coração de Samuel, esse é o homem que eu procuro. Ele pega um chifre com azeite, joga sobre a cabeça de Davi, vai no ouvido dele. Um grande historiador do primeiro século, ele define assim a forma como aconteceu. Flávio Josefo diz que Samuel, ele unge Davi, vai no ouvido dele e fala, Deus te escolheu para ser o rei de Israel. Imagina que situação, um menino rejeitado pelo próprio pai. O próprio pai fez pouco caso dele. O próprio pai botou 7 para se apresentar e não falou que tinha um 8º. O próprio pai falou, se tem um filho meu que não vai ser, é esse. Se tem um que não tem nada para oferecer, é esse. Se tem um que não vai dar em nada, é esse. Mas olha o que acontece. A Bíblia fala de Davi o tempo inteiro. Você sabia que se escreveu na Bíblia mais sobre Davi que sobre qualquer outro personagem bíblico? Cerca de 14 capítulos falam da vida de Abraão e também de José, Jacó 11 e Elias 10. Sobre Davi são 66, sem falar nas 59 citações do Novo Testamento. Se tem um camarada que tem destaque na Bíblia, que é citado o tempo inteiro, o nome dele é Davi. Creio que há muitas coisas maravilhosas que Deus gostaria de realizar, mas não acha pessoas disponíveis para serem usadas. Não acha pessoas com as características que Davi tinha, apesar dos defeitos que ele acabou tendo, mas ele tinha virtudes que faziam dele alguém que Deus procura. Aí você pergunta, que virtudes são essas? São 3. Primeiro, Deus procura homens com uma espiritualidade profunda. Nós temos na igreja um monte de gente rasa, um monte de gente que não crê no poder de Deus, um monte de gente que não chora mais diante do Senhor, um monte de gente sem temor. Hoje vocês vieram ao culto, eu não acredito que alguém veio para cá com medo. Deus vai estar lá. Como vai ser a presença de Deus hoje? Pastor, mas como assim, ué? Se você pegar Êxodo 33, você vai ver lá que Moisés é o único que subiu no monte. O povo todo ficou fora do monte, com medo de morrer. Tamanha a glória de Deus sobre o monte. Nós estamos perdendo o temor. Nós estamos ficando um bando de gente que fala das coisas de Deus, fala da igreja, fala das coisas que vão acontecer, até trabalha na igreja, mas a dimensão de intimidade, a dimensão de adoração, o temor a Deus em nós está limitado. E a gente fala, Deus não faz mais como fazia antigamente. Não, Deus continua fazendo, a gente que não é mais como o povo estava sendo naquela época. Seja o que uma aposta que ele foi, que você vai ver os milagres que eles produziram.
Meus amados irmãos, olha o que diz o texto: o Senhor procurou alguém segundo o seu coração. Olha o que está dizendo o texto. O que significa isso? Significa ser uma pessoa cuja vida está em harmonia com o Senhor. O que é importante para Ele é para essa pessoa. O que glorifica a Deus é o interesse dessa pessoa. A prioridade da sua vida são as coisas de Deus, e ele acredita que as coisas outras serão acrescentadas, porque a Bíblia diz isso, e ele não tem medo de crer que quem procura primeiro o reino de Deus, a sua justiça, o mais será acrescentado. 2 Crônicas 16:9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Guarde essa palavra, fala assim: totalmente, totalmente dele. Olha o que o texto está dizendo, que Deus ronda a terra, ele ronda a terra mapeando, o GPS de Deus está sobre a terra, procurando os que têm um coração totalmente dele. Ele está o tempo inteiro falando: será que tem alguém aqui que o coração é totalmente meu? Será que tem alguém aqui que o coração está totalmente voltado para mim? Deixa eu procurar. A Bíblia diz que Deus está procurando pessoas assim, e quando acha, Ele pinça, e Ele faz coisas extraordinárias. Sabe, essa pessoa é uma pessoa que se importa de não desagradar a Deus. Tem gente na igreja que não está nem aí. Ah, é meu fraco. Ah, isso é meu pecadinho de estimação. Ah, isso aqui, todo mundo tem uma falha, né? Essa é a minha. Simplesmente Deus tem que aceitar que isso aqui eu não vou abrir mão, e ponto final. É assim que muita gente se comporta. Vou continuar namorando de forma errada, vou continuar falando que não tem que falar, vou continuar amando mais as coisas que pessoas, vou continuar nas pornografias da vida. É meu fraco, Deus vai ter que suportar isso. Não vai não, não vai não. Deus não é obrigado a suportar o que você decidiu. Não vai não. Pense assim, e pense também se você é crente. Porque se você está achando que Deus tem que aceitar você do jeito que é, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele não aceita o que você tem. Ele quer que você dê o seu melhor. Esse homem aqui tem uma espiritualidade profunda. Ao ser batizado, você fez uma aliança com Cristo. Você está desistindo de fazer o que você quer, para fazer o que Cristo quer. Por isso que a gente diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome assim a sua cruz e me siga. O maior embaraço para seguir Cristo é você desistir da sua auto-idolatria. Quem entendeu isso? Antigamente tinha lá Baal, tinha lá os Baalins, tinha Astarote, tinha os deuses pagãos. Hoje, sabe quem são os deuses que a gente adora? Faz assim, ó. Nós nos adoramos. Nós queremos ser os bamba, os campeões, os bonitões, os saradões, os lindões, os rolexões, as bolsonas lindonas. Nós somos agora, idolatria nossa, é tudo para nós. E por isso a gente vive frustrado, porque nós não temos tudo que a gente acha que a gente deveria ter, e a gente não aceita que alguém que não merece tem o que a gente que merecia ter. E a gente vive um conflito de fé, e a gente vive distante de Deus. Sabe o que significa
não dar lugar à autoidolatria, significa que quem está amaziado vai casar. Tem que fazer o que é certo. Não, mas a gente é casado, pastor. Não. Você é no sentimento, é no compromisso. Mas você não é ainda diante da lei dos homens. Que importa a lei dos homens? Muito. Você compra uma casa e deixa o nome de outro? Você compra um carro e deixa o nome de outro? Você está querendo fazer isso, eu te dou meu nome. Você bota a casa no seu nome, você bota o carro no seu nome. Você casa e não bota a mulher no seu nome. Vale menos. Não, mas o que importa é o coração. Não. O que importa é a organização. Vida desorganizada não dá certo, não. Conheço um monte de gente que o casamento acabou e tinha amor. Mas desorganizado, gasta mais do que ganha. Daqui a pouco não tem dinheiro para isso, começa as brigas e o casamento acaba. Você conhece algum caso assim? Sim ou não? Sim. Tudo que é santo e abençoado tem organização. Tudo que é santo e abençoado tem organização. Significa que você está namorando aí, fazendo sexo fora do casamento, você vai parar hoje. Pastor, agora já acostumei. Desacostuma. Qual o seu temor a Deus? Pastor, mas é muito difícil, é complicado. Difícil é ir para o inferno, tá? Difícil é abrir mão de Jesus por causa de prazeres diminutos. Isso é que é difícil. Difícil é Deus te amar tanto, ter uma vida abundante para você, ter prosperidade para você e não poder te entregar porque você se vende por momentos de sexo, momentos de bebida, momentos de droga, momentos de vaidade, momentos de roda falando palhaçada, momentos de mentira, momentos de vaidade, e Deus querendo te abençoar, te honrar, ministrar sobre a tua vida. Ei, bota a coisa na tua cabeça, até dinheiro, quando você está nas mãos de Deus, o dinheiro te procura. Estou te falando, o dinheiro te procura. Vem alguém falando, fulano, vamos fazer esse negócio aqui, cara. Então, aí você faz, um dinheirinho que entra, um negócio que você não contava, daqui a pouco você vira um empresário, daqui a pouco, gente, Deus tem o controle de tudo, você tem que amar Deus. Segundo lugar, qual a segunda característica de um homem que Deus procura, de uma mulher que Deus procura? Tem que ter uma humildade profunda. Sabe qual é o grande problema da gente, pastor Leandro? Orgulho. O problema do ser humano se resume numa palavra: orgulho. Mas eu pensei que era amor. Então, orgulho, ele quer mostrar que tem mais que o outro. Mas eu pensei que era gritaria. Orgulho, ele não quer perder a discussão. Eu pensei que o problema era que o cara decide as coisas sem pensar. Orgulho, não pede opinião de ninguém. Aí eu pensei que é porque a pessoa, ela é descontrolada com dinheiro. Orgulho, compra o que não precisa, compra para mostrar para os outros, que nem está a fim de ver. Orgulho. Pastor, mas todo mundo tem esse orgulho. Sim. Só que alguns, o orgulho venceu a humildade. A luta contra o nosso orgulho vai acontecer até o fim da vida. Um dia o cara falou para mim: pastor, o senhor tem sido tão abençoado, tanta coisa na sua vida, eu oro para o senhor não ficar vaidoso. Falei: ora pela sua vida. Como assim, pastor? Falei: irmão, você veio falar para mim que está orando por mim para eu não ser vaidoso? Para mim é vaidosa a sua fala. Você está falando para mim o quê? Está me dando um recado? Você quer orar para você vaidoso? Você ora, irmão. Você vem falar para mim? Quem está entendendo? Cuidado com o que você fala para a gente, que nem eu.
Estou orando para ser vaidoso. Tipo assim, já estou percebendo os sinais. Eu falei para aquele irmão assim, falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não conhece meu pai. Você não sabe o que meu pai fala na minha cara. Eu não teria coragem de envergonhar o meu pai. Ele não merece. Falei para ele, irmão, tive um câncer. Você está orando para eu não ficar vaidoso porque eu estou tendo sucesso? Cada sucesso da minha vida não se compara ao que eu já passei. E deixa eu te avisar uma coisa, minha vida não é só vitória não, eu tenho lágrimas, eu tenho dores, então ore por mim, mas cuidado, para você não estar me dando um recado, que quem precisava ouvir primeiramente era você. Não, pastor, estou te entendendo, tal, é que alguém comenta isso, as pessoas comentam muito, todo mundo tem evidência, todo mundo comenta muito. De Jesus comentaram que ele era um servo de Beelzebu. De Paulo comentaram. Dos apóstolos todos comentaram. Serve a Deus e seja relevante na mão de Deus, que vão comentar muita coisa de você. Gente frustrada, maldosa. Ah, pastor, mas uma irmã lá da igreja quis conversar com o senhor no gabinete, ficou 3 meses tentando, não conseguiu. Só tem 16 mil lá. Eu estava vagabundeando, eu estava de palhaçada mesmo, não quis atender. Quem é o vaidoso? Eu que não atendi ela, ou ela que só queria ser atendida se fosse por mim? Com mais 40 pastores da igreja. Só serve o Josué. Nem suprarrenal direito eu tenho mais. E ainda está me valorizando. Quem está entendendo? Você precisa buscar uma humildade profunda. Pastor, por que você diz isso? Porque se continuar lendo o texto do capítulo 16, eu não vou ler agora, você vai ver que depois de Davi saber que ele ia ser o rei de Israel, sabe o que ele voltou a fazer? Foi cuidar dos bichinhos do pai dele. Se alguns irmãos aqui já passa na gráfica e fala assim, faz um cartão para mim aí, rei de Israel. É ou não é? Faz uma faixa aí. Depois o Saul estava meio perturbado, meio doidão. Aí o Saul, ele precisava se acalmar. Chamaram o Davi para tocar harpa para ele. O Davi podia falar o quê? Eu vou tocar harpa para esse cara que Deus já rejeitou? Não, ele foi lá, tocou, para acalmar alguém que Deus já tinha rejeitado. Diz assim o Salmo 78, 70, também escolheu Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Salmo 89, 20, encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A Bíblia define Davi como servo o tempo inteiro. Eu peguei o Davi, meu servo, eu escolhi o Davi, meu servo, eu fiquei olhando para o Davi, meu servo. Após o adolescente Davi entrar na casa, fedendo a ovelha, ele é ungido, mas ele continua sendo o mesmo menino obediente, servindo ao seu pai. Queridos, adiante, quando seus irmãos estão na batalha contra Golias, ele novamente é encontrado no simples ofício, cuidando dos animais do pai, e o pai fala para ele, Davi, vai lá e leva lá umas comidinhas para os seus irmãos, e leva uns queijos lá para os sargentos.
pai dele era mineiro, aí fazia queijo. Manda lá uns queijinhos para os caras, para eles deixarem você ver seus irmãos, vem aqui e me conta. Tá bom, papai, tá bom, papai. Foi lá, para saber dos irmãos e trazer informação para o pai. Ele continua o mesmo Davi, mesmo já tendo sido ungido rei de Israel. Irmão, tem noção da riqueza que o Saul tinha? Ia ser tudo Davi. Tem noção do palácio do Saul? Ia ser do Davi. Tem noção das carruagens de Saul? Ia ser do Davi. Irmão, ele continua o mesmo. Os holofotes não mudaram sua vida. E você? Você está perdendo um casamento, às vezes, por causa de orgulho. Você perdeu uma sociedade com uma pessoa boa, porque no orgulho, um falou para o outro, então vamos separar, e você separar na sociedade. Por causa de orgulho, você perdeu uma amizade que valia muito a pena. Por causa de orgulho, você não está mais na rede tal aqui da igreja, que eu não vou ser submisso a Zé Ruela. Por causa de orgulho, você saiu do ministério, porque não te escolheram para ser o líder, e você não sabe ser servo. Conta-se que 2 amigos acharam uma lâmpada do gênio, né? Aí esfregaram a lâmpada, saiu o gênio. Aí o gênio falou assim: ó, dia de sorte para vocês, eu vou dar um pedido para um de vocês, e o que um pedir, o outro ganha o dobro. Aí os caras falaram: calma aí, se ele pedir primeiro, eu ganho o dobro? É. Então se ele pedir $1 bilhão, eu ganho $2 bilhões. Isso mesmo. Se ele pedir 200 apartamentos de alto nível em frente às praias mais lindas do mundo, eu ganho 400, isso mesmo. Aí eu falava para o outro: pede aí. Pede aí. E o gênio: ó, se não pedir eu vou embora, eu já vou voltar para a lâmpada. Pede aí. Naquela hora a amizade perdeu, o orgulho é maior. Irmão, se um pede $100 milhões, qual é o problema se o outro vai ter 200? Mas a amizade deles tinha mais orgulho do que realmente servidão. Lá pelas tantas, um falou assim: eu vou pedir. E o gênio: pode pedir, eu quero ficar cego de um olho. É, irmão, olha o nível que chegou. Orgulho. Mas tem uma terceira coisa que tem o homem e a mulher que Deus procura: uma integridade profunda. A gente tem que ser íntegro, a gente tem que ser muito íntegro. Eu vinha conversando com o pastor Robson agora e falei: Robson, lembra daquele episódio que eu falei para você, ó, é assim, assado. A gente tem que ser transparente, porque lá na frente acontece alguma coisa, dá errado alguma coisa, vão descobrir que você escondeu informação, vão descobrir que você não foi justo, vão descobrir que você fez alguma coisa, mas tinha uma segunda intenção. Nós temos que ter integridade. Tem gente que pede uma coisa emprestada, não devolve. Meus livros, irmão, eu não emprestava não. Para eu emprestar um livro era dia tal, irmão, vou ficar te cobrando, hein? Porque o livro é meu material de pesquisa. E a pessoa pede um livro, pedia, já era. CD, alguém emprestou CD? Voltou? Pai. Dinheiro emprestado, nossa.
cara, me empresta aí. Pô, não ia pedir para qualquer um, pedi para você porque, pô, você eu sei que é do meu coração. Mas, ó, sexta-feira eu te devolvo. Quando falar sexta-feira, já sabe, é molecagem. Falou sexta-feira, tu já sabe por quê? Porque vai falar que não deu tempo de chegar no banco. Já ganhou sábado e domingo. Segunda-feira ele vai falar que deu um problema no banco, você acredita, cara? Cara, não sei o que eu faço com o Bradesco. Cara, deu um problema no banco. Cara, estou falando para eles, pô, pelo amor de Deus, deposita o negócio aí. Olha, um problema danado, incrível, começa as desculpas farrapadas. Gente, pelo amor de Deus, quer perder uma amizade? Empresta dinheiro. Pastor, mas não vai emprestar não? Pode emprestar, mas só empreste que você pode perder. Você está emprestando dinheiro, você está contando com ele, no final de um mês, 2 meses, para pagar uma conta, não empresta não, você vai perder o amigo. Chegar daqui a 1, 2 meses, ele não vai te pagar e já era. Melhor que emprestar é dar. Uma pessoa uma vez me pediu 3 mil reais emprestado, falei, irmão, não tem não, tem 500 reais para te dar. Não, pastor, tá bom os 500 reais, mas assim, eu vou pagar. Eu falei, irmão, estou te dando. Não, pastor, eu vou pagar. Pagou? Não. 3 anos depois, sem graça, perdi a ovelha, foi embora. Não empresto dinheiro, ovelha, não empresto. Perdi a ovelha, foi embora. 3 anos depois ele apareceu com o envelope. Eu falei, cara, eu tinha te dado. Você sumiu da igreja, perdi a ovelha. Faz o seguinte, vem comigo aqui. Vamos lá no altar, bota aí no altar do Senhor aí. Ó. Eu tinha te dado, cara. Eu sou homem de uma palavra só. Eu tinha te dado. Agora, se eu perdi a ovelha, você me pediu emprestado. Se eu te empresto, você ia assumir com razão, que você ia ficar sem graça comigo. Mas eu te dei, você não acreditou na minha bondade. Bota aí, botou no gasofilácio lá. Mas eu perdi a ovelha assim mesmo, porque ele nunca mais se sentiu o mesmo comigo, quem entendeu? Gente, integridade. O Salmo 78 fala de Davi, diz assim no versículo 71, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo e de Israel sua herança, e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. O texto diz que Davi conduziu as coisas com integridade do seu coração. Deus olhou para Davi e viu o quê? Uma espiritualidade contagiante, viu uma humildade profunda, e viu nele uma integridade incrível, excepcional, disruptiva, diferenciada. Deus não procurou um homem perfeito, mas procurou um homem intenso na integridade, um homem que não negocia seus valores, não negocia o seu caráter, um homem que se deu uma palavra, cumpre, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa que prefere perder um dinheiro do que perder a sua moral, uma pessoa que prefere não ser lembrada para uma oportunidade do que negociar seus valores. Então, Leandro, é isso que Deus espera da gente, que nós sejamos homens de integridade, de humildade, e homens que realmente têm uma espiritualidade honesta diante do povo. É claro que tem outras coisas importantes junto com isso, que vão além do caráter, que vão entrar agora na postura. Todo povo merece um desafio, todo povo merece um alvo maior do que o que eles têm, porque quando a igreja vai para um patamar maior, as pessoas da igreja também vão. Quando a igreja enriquece, avança, prevalece, o povo também enriquece, avança, prevalece. Quando a igreja dá um salto de qualidade, o povo dá um salto de qualidade. A igreja são as pessoas. Se a instituição foi, o povo foi. Mas tem muita gente que lança desafio, mas não tem a base.
E a base do homem que Deus procura: integridade, humildade e espiritualidade profunda. Aí você fala para mim: pastor, mas Davi também foi um cara que enfrentou gigantes, que não teve medo. Deus procurou um cara que não tinha vencido ainda Golias. Deus procurou um cara que não tinha vencido as batalhas de Israel ainda. Deus procurou um cara que ainda não era aquele baita general, não. Deus procurou a essência dele e falou: nesse eu posso confiar, e com ele eu posso fazer o que o meu povo precisa receber. Deus está olhando para a tua vida. Às vezes você está falando assim: eu mato um gigante. Deus só quer ver tua integridade, tua espiritualidade, tua humildade. Matar gigante é uma consequência. Hoje, a sede lá, nós acabamos de comprar um terreno lá, estamos pagando, multimilionário terreno, nas Américas, quase 14 mil metros quadrados. É um terreno lindo, incrível. Quem passa aquele viaduto que vai sair no Barro Old, sobe o viaduto do lado esquerdo, assim, ó, terrenaço. E do lado do terreno, a nossa creche. Uns 6 mil metros que tem ali. O terreno, quase 14 mil, já deu 20. Mais o nosso terreno lá, outros 16. 36 mil metros quadrados na Barra da Tijuca. Tem noção que é isso? Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma arrecadação de R$3 mil numa escola municipal. Deus nos confiou grandes coisas. Deus nos fez invadir vários lugares. Deus nos deu visibilidade mundial. Mas o que ninguém sabe é que eu não tinha feito nada disso com esse povo quando eu fui parar na Atitude. Eu era um jovem cheio de esperança, que saí do interior de Minas Gerais para viver um sonho num lugar fedorento, numa escola municipal sem estrutura nenhuma. Mas uma coisa eu te garanto: tinha um rapaz ali íntegro, humilde para saber de suas limitações, e que lutava para ser o melhor possível na sua espiritualidade. Não tinha um cara perfeito, mas tinha um cara que queria ouvir Deus. No primeiro ano que eu cheguei, 2003, nós não tínhamos onde fazer um dia de ano novo, e a maior parte dos membros da igreja morava num lugar próximo chamado Tijuquinha. Edileuza está aí, não está? Edileuza morava lá também. E eu fui casa por casa de cada membro da igreja no dia 31. Claro, posso não ter ido na casa de alguém que eu não sabia a casa, né? Não me levaram, não conhecia todo mundo. Eu tinha chegado em outubro, não sabia onde era a casa de todo mundo. Mas eu fui casa por casa e eu falei assim: olha, hoje nós não vamos passar o ano novo juntos. Você me desculpe, a gente não tem nenhum lugar para fazer isso, mas é a última vez. Feliz ano novo. Ninguém viu isso acontecer. Mas todo mundo vê. Quando você aparece na televisão, ou quando você é honrado numa situação, e todo mundo quer começar por onde você terminou. Reveja o seu coração, porque Deus quer te utilizar para algo maior. Que Deus te abençoe. Queria chamar o pastor Leandro, sua amada esposa, aqui à frente. Queria chamar os pastores presentes. Esse é um momento de consagração.
tirar. A Bíblia diz, no livro de Timóteo, que nós não devemos colocar as mãos sobre a cabeça de alguém precipitadamente. Eu confesso a você que, se não for misericórdia de Deus, a gente acaba fazendo isso. Porque muitas vezes pessoas fingem alguma coisa, e alguém vai lá e consagra o ministério pastoral, e depois a pessoa não dá em nada, e o pastor fica frustrado. É por isso que o sistema nosso de igreja não é consagrar para alguém ser pastor. O nosso sistema é: seja pastor para ser consagrado. A história dessa família é uma história de cuidado com gente, de célula, de multiplicação, de virar supervisor, de continuar multiplicando célula, de apoiar irmão, de fazer gabinete com gente, de ouvir problema, de ser traído por gente. Ovelha morde, irmão. Então, de muitas vezes ser mal interpretado, de muitas vezes chamar todo mundo para vir, e uns não vêm e nem dão satisfação, dá uma raiva danada. Então, quando alguém é consagrado pastor na nossa igreja, já sabe o que é ser pastor, já viveu a experiência, já pagou preços, foi testado, e graças a Deus, nessa nova fase dos últimos 15 anos aí da nossa igreja, não vou falar do iniciozinho não, mas dos últimos 15 anos da nossa igreja aí, o iniciozinho a gente ainda estava incipiente, mas nós temos tido muita alegria com as nossas consagrações para a glória de Jesus. Então, esse é o momento em que a gente está reconhecendo que o chamado na vida de vocês é total, que vocês são honestos com o chamado, que vocês realmente amam essa gente. Vocês estão fazendo 72 horas de oração, né? Não é isso? E as pessoas têm vindo, sabe por quê? Porque acreditam na tua convocação, acreditam no teu chamado para orar. Você está liderando esse povo aqui, porque Deus viu em você um servo, e nós pastores somos guias, somos orientadores, somos modelo do rebanho, não somos dono do rebanho, somos apacentadores. Quem faz a obra é o rebanho, ovelha é que dá cria, ovelha sadia dá cria, mas a Bíblia estipulou pastores, gente que paga um preço, gente que quando o irmão se afasta da igreja, Deus cobra da gente, se a negligência foi nossa, que quando alguém esmorece na fé e a igreja não cuida, que a gente não consegue cuidar sozinho, mas a igreja não cuidou, cai na conta da gente. É a Bíblia que diz que os pastores velam por vossas almas. Eu não queria esse negócio da Bíblia não, eu não queria não, já falei isso na igreja várias vezes, mas é a Bíblia. Eu tenho que entender que é assim que funciona. Então, irmãos, nós agora estamos aqui gratos a Deus, porque temos um casal aqui que ama a obra de Deus, que foi testado e foi aprovado por Deus, e por isso estão à frente desse rebanho. E o melhor de tudo, não estão sozinhos, tem uma equipe de pastores que caminha com eles, tem uma coordenação da Missão Atitude, que está sempre sabendo o que está acontecendo com as igrejas, tem um pastor da Missão Atitude, que sou eu, pastor presidente, e assim a gente é time, e time sempre joga melhor do que alguém sozinho, amém? Então vamos ficar de pé, vamos estender as mãos,
Vou pedir para o Robson fazer a primeira oração, eu vou fazer uma segunda oração, pela vida desse casal tão amado, tão querido, os consagrando para a obra do Senhor. Pastores, vamos ficar aqui. Pastor Robson. Vamos estender as mãos para esse casal que tem abençoado tanto essa igreja. Oremos. Pai, nós te louvamos e te damos graças nessa noite tão especial. Noite que o Senhor está confirmando um chamado que certamente foi feito no ventre da mãe de Leandro e de sua esposa, e que hoje está sendo reconhecido perante os homens. Senhor, que a sua mão esteja sobre a vida desse casal. Use, Senhor, a vida deles para que o seu evangelho seja conhecido em toda a Zona Sul. Que ele venha, Senhor, a pastorear essa igreja, como os teus servos relatados nas suas sagradas escrituras. Unja, Senhor, unja esse casal, derramando o seu óleo sobre a cabeça deles. Que ele entenda as suas palavras, através do apóstolo Paulo, ao jovem pastor Timóteo, que ele procure sempre se apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Que ele pregue a palavra, estando preparado sempre, a tempo e fora de tempo, repreendendo, corrigindo, exortando, sempre com toda a paciência e doutrina. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dos teus servos. Muito obrigado, Deus. Como é bom caminhar com essa família que incansavelmente está à frente desse rebanho lindo que está aqui na nossa igreja, na Zona Sul. Eu te louvo, Senhor, e faço isso no nome santo e poderoso do seu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Santo Deus, colocamos as mãos sobre a cabeça do teu servo Leandro, da sua família, Pai, da sua esposa, da sua companheira, Pai. Essa mulher que tem sido leal ao Senhor e ao seu marido, para que ele chegasse aonde chegou. Deus, o chamado não é dele, é deles. E nós estamos nesse momento, ó Deus, consagrando o teu servo ao Senhor, para que seja tomado pelo teu Espírito Santo, para que seja voz profética, para que seja símbolo, ó Deus, de espiritualidade, integridade, humildade e de visão, ó Deus, visão do céu. Deus, honra essa família com a tua glória, Deus. Coloca o teu poder sobre eles, ó Deus. Dá uma direção exponencial para o ministério dos teus filhos. Seja na Zona Sul, onde quer que o Senhor os leve um dia, que estejam sempre aos pés do Salvador, recebendo a instrução do teu trono de graça. Senhor, remove do caminho dos teus filhos todo empecilho, todo bloqueio, para que entendam a tua verdade e a tua vontade. Dá a força, o vigor físico, emocional e espiritual, para que vivam a plenitude de uma vida no Senhor. Senhor, eu quero te pedir que as palavras desse casal signifiquem restituição de casamento, libertação de Satanás, libertação das drogas, dos vícios, dos medos, das dores. Que a oração desses homens aqui quebre cadeias. Ó Deus bendito, derrama agora o teu óleo sobre os teus filhos. Unge com o teu óleo, assim como foi com Arão, ó Deus, que vai sendo derramado pela mente, ó Deus, dando visão espiritual, que vai passando pelos seus ombros, aliviando suas cargas,
que vai passando por todo o seu corpo, revestindo de glória e de poder. Esse casal será instrumento para a tua glória, nós profetizamos. Ó Deus, que a voz do teu Espírito os conduza, e que sejam, ó Deus, tudo que o Senhor espera deles, tudo que o Senhor planejou para eles, e que essa igreja receba instruções, palavras, visões tão poderosas para aqueles que creem, que a vida desses irmãos que aqui está e dessa igreja seja multiplicada em resultados espirituais, familiares, financeiros, emocionais, em tudo que os envolve. Que desse púlpito, que dessa família exale, ó Deus, todo o fruto do Espírito, todos os dons do Espírito necessários a essa congregação. Por isso, ó Deus, sem medo de errar, nós podemos afirmar que o Senhor os escolheu para isso, e por isso nós os consagramos, e nós consagramos Leandro como pastor de ovelhas, para a glória do Senhor, no nome bendito de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém, amém. Olha aí, ó. Quando você for a Minas Gerais, traz um queijinho para o homem, pô. Entendeu? O pastor precisa de incentivo também, gente, carinho, de atenção, entendeu? De reconhecimento. Não é assim com todo mundo? Tem gente que acha que o pastor é super-herói. É gente, tem problema, tem dia que não quer nem sair de casa. Pô, que coisa que aconteceu. Eu já tive que fazer enterro num dia de manhã, de uma pessoa que eu amava demais, fazer um casamento de noite, mesmo dia. Você sai da tragédia para a festa. Então, valorize os pastores. Ah, pastor, mas tem muito pastor por aí, irmão, que tem por aí, sabe? Falei para uma pessoa uma vez: não me faz pagar a conta que alguém fez contigo. Vai lá e procura o cara e manda ele pagar. Não me pede para pagar a conta que outro pastor fez contigo. Amém? Amém. Então, queridos, que essa igreja também seja amiga dos seus pastores. Amém. Sabe? Às vezes um comentário que a gente faz mais ou menos por lado, uma pessoa ouve aquilo, vai se afastar do evangelho. Você vai dar conta a Deus. Às vezes o pastor fala um negócio, alguém não gostou, já passa adiante. Quem disse que o pastor vai falar o que você quer ouvir toda hora? Quem disse? Pode até ser erro dele, mas pode até ser acerto dele. Deus é que queria dar um tapa na sua orelha mesmo, véio. Sim ou não? Não é verdade? Pai e mãe não falam para os filhos coisa que o filho não quer ouvir? E o filho fala assim, mas todo mundo faz. O que a mãe fala? Eu? Tudo pastor. Tudo pastor. Você está fazendo um bom trabalho aqui. Mas você não é todo mundo, é isso mesmo. Então, gente, uma pessoa saiu da nossa igreja, foi para outra igreja lá na Barra da Tijuca, não tem nem coragem de falar o nome da igreja, porque não é culpa do pastor, o cara que é miserável de falar isso mesmo. Ele falou que saiu da nossa igreja, que o pastor José quer que todo mundo tire 10. Ele foi para a igreja lá que tirou 5, já está bom. Que maldade falar isso de uma outra igreja, né? O pastor da outra igreja não sabe que ele pensa isso da igreja, e nem é verdade. Mas realmente eu quero que todo mundo tire 10, e eu sei que Leandro quer que todo mundo tire 10, tira 10, irmão, passa direto, que Deus quer te promover. Quem passa com 10 numa fase, Deus leva para outra. Amém? Pastor, a palavra é sua.
Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, passando por esse momento tão especial na minha vida e na vida de cada um de vocês também. A gente já tem vivido isso aqui, e vocês têm facilitado o meu pastoreio, né? Tem facilitado o meu pastoreio. Por quê? Como o pastor José falou e como a gente sempre tem dito aqui, cada um de vocês tem um chamado pastoral. Nós fomos chamados para exercer esse ministério. A nossa igreja, ela promove isso. Eu queria te desafiar a você caminhar mais longe do que eu cheguei aqui. Porque Deus tem te chamado para isso. Nós fomos chamados para isso. Essa igreja hoje, ela está pequena. Nós temos sonhado aqui em fazer algo maior nesse bairro. E ninguém constrói algo grande sozinho. Nós precisamos de um time. Nós precisamos de uma igreja que vai junto com a gente. E a gente tem aprendido isso. A gente sonhou o sonho dos nossos pastores. E hoje a gente está aqui com essa igreja. E eu quero te convidar a viver os nossos sonhos também. Amém? Amo vocês. Vamos avançar, porque Botafogo vai conhecer quem é o nosso Deus. Deus te abençoe. Amém. Cadê o nosso time de louvor? Vou convidar vocês aí para a gente encerrar esse momento. Queria agradecer ao nosso pastor Josué. Muito obrigado. Pastor Josué, diante de tudo que ele passou, ele falou, não, eu faço questão de ir lá na Zona Sul, eu quero ver esse povo. Ele está aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Pastor Robson também tem nos apoiado. Pastor da Missão Atitude. Toda semana a gente se fala, toda semana a gente está junto, a gente tem reunião. Pastor Tiago, nosso pastor regional, que, sem palavras, quando eu assumi aqui a igreja, tive o privilégio, na primeira semana ele me ligou, pastor. Falou assim, prepara o café que eu estou chegando. Nós temos uma organização na nossa igreja, como a gente falou aqui, a gente não consegue fazer algo grandioso sozinho. Nosso pastor Josué tem sido apoiado pelo pastor Robson na Missão Atitude. E nós temos um pastor, que é o pastor Tiago, que é pastor também lá da IBA de Niterói, que é o nosso pastor regional. Ele cuida de um grupo de igrejas, tá? Igreja hoje da Tijuca, hoje aqui a nossa igreja. Nós temos quem mais debaixo da regional hoje? Tem bastante, né, pastor? Meia, pastor Eduardo, Rio das Pedras, olha aí, quantas igrejas. Temos o Point agora nascendo lá no centro. Temos o Point lá em São Cristóvão também. Então, o pastor Tiago tem sido um braço forte aqui. Rocinha, temos aí o pessoal também lá na Rocinha. Então, nós temos algumas igrejas que hoje são cuidadas pelo pastor Tiago. Ele tem sido também esse pastor que tem reunido conosco ali durante a semana. A gente tem trocado muita figurinha, muita experiência, tem avançado com cada um de nós aqui. Toda hora eu mando mensagem para ele, pastorzão, me dá uma ajuda aqui. Pastorzão, como é que faz assim? Como é que faz lá? E a gente tem sido cuidado, essa rede de cuidado que acontece, e que acontece na sua vida também. Você conhece a estrutura da nossa igreja. Nós temos aqui pastor da igreja, temos as redes, temos os setores ali, temos as áreas, e a gente cuida também de você lá na célula. Amém? Amém. Bênção, que Deus te abençoe. Vamos encerrar esse culto louvando, nos alegrando diante do Senhor. Leandro, a gente botou, fica aqui, Tiago. A gente botou o Tiago e o Leandro também, para um ser o discipulador do outro, porque eles têm alguma coisa em comum. A espiritualidade. Bênção. É isso. É isso. Então, vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor, glorifique ao Senhor por esse dia. Domingo, quero te ver aqui, e como você sabe, convide alguém, traga um visitante para estar aqui, tá bom? Deus te abençoe, um excelente final de semana para você.